Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, como vai? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Nisto Cremos. É muito bom ter sua companhia neste programa que tem veiculado esperança, transmitido muita paz e conhecimento, sobretudo, da palavra inspirada do Senhor. Já estou com a Bíblia aberta e nós vamos estudar hoje a quarta doutrina extraída das Sagradas Escrituras. Eu disse quarta doutrina porque chegamos mais da metade dos estudos da doutrina bíblica cristã. Nós já estudamos sobre a doutrina de Deus, a doutrina da humanidade, a doutrina da salvação e hoje nós vamos estudar a primeira parte de 7 crenças que vamos estudar sobre a quarta doutrina, que é a doutrina da igreja. Eu falei a quarta doutrina, nós vamos estudar a partir de hoje 7 crenças, decore só aí, 7 crenças somente da doutrina da igreja. É isso mesmo. Hoje vamos falar da 12ª crença das 28 que nós acreditamos serem doutrinas e crenças extraídas da palavra de Deus. Tá dando para entender? Já falamos de 3 doutrinas. Na realidade, nós temos estudado ao longo do Nisto Cremos crenças maravilhosas. Então, nós temos 6 doutrinas distribuídas em 28 crenças. É mais ou menos por aí, tá? E hoje nós vamos falar de mais um episódio das crenças que temos estudado até agora, tá bom? Mas antes, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos veiculando essas crenças, transmitindo essas doutrinas extraídas das Sagradas Escrituras pelo Adventistas Rio e também pelo meu canal PR. Emanuel Gonçalves. Segue-nos nas redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Se você estiver no Adventistas Rio do YouTube, vai lá e dá um like, não se esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o seu joinha aí e também ativar o sininho. Ok? Deus te abençoe para a doutrina desta noite, para a crença de mais uma que iremos estudar nesta noite. Que Deus abençoe você. Antes disso, vamos pedir a orientação divina, a sua iluminação, para que possamos entender a sua inspirada palavra. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque estamos estudando até então as tuas sagradas escrituras. E hoje vamos falar da doutrina maravilhosa da igreja. A 12ª crença de 4 doutrinas que já estamos estudando. Dá-nos a tua bênção, fica com cada um de nós, com cada um dos internautas, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua inspiração, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha amiga, vamos falar hoje sobre a 12ª crença, a quarta doutrina, tá? A 12ª crença de 28 crenças, a quarta doutrina de 6, que hoje vamos falar sobre a doutrina da igreja. A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador amigo. Em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto, para comunhão, para instrução na palavra, para a celebração da Santa Ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho do Reino. A igreja recebe sua autoridade de Jesus Cristo, o qual é a palavra encarnada, revelada nas Escrituras. A igreja é a família de Deus, adotados por Ele como filhos, seus membros vivem com base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé da qual o próprio Cristo é a cabeça.
A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. Em sua volta triunfal, ele a apresentará a si mesmo igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição de seu sangue, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Dominado pela ira, o idoso homem risca a grande rocha que tem diante de si com a vara que carrega nas mãos. Erguendo-a, vibra-a no ar e exclama: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Números 20, verso 10. Lembra dessa história? Mal a vara fere a rocha, uma torrente de água salta dela, satisfazendo as necessidades do povo de Israel. Mas uma vez que atribuiu a si próprio o mérito da água, em vez de atribuí-lo à rocha, Moisés cometeu pecado. E em virtude desse pecado, não pôde entrar na terra prometida, conforme Números 20, versos 7 a 12. A rocha era Cristo, o fundamento sobre o qual Deus estabeleceu seu povo, tanto individual quanto coletivamente. Essa imagem perpassa toda a Escritura, querida ovelha. Em seu último sermão, apresentado ao povo de Israel, Moisés, talvez recapitulando esse incidente, utilizou a metáfora da rocha para descrever a estabilidade e confiabilidade de Deus nos seguintes termos: agradecei o nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Deuteronômio 32, 3 e 4. Séculos mais tarde, Davi ecoou o mesmo tema, seu Salvador visto como uma rocha, nas seguintes palavras: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então, em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Salmo 62, 7. O profeta Isaías utilizou a mesma imagem para falar do Messias vindouro, dizendo: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Isaías 28, 16. O apóstolo Pedro testificou que Cristo preencheu essa predição não na qualidade de pedra comum, mas de pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 1 Pedro 2, 4. O apóstolo Paulo o identificou como o único fundamento seguro, dizendo: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11. Referindo-se à rocha que foi ferida por Moisés, ele afirmou: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. O próprio Cristo utilizou a imagem diretamente ao declarar: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Ele estabeleceu a igreja cristã sobre si próprio, a rocha viva. Seu próprio corpo deveria ser sacrificado pelos pecados da humanidade, e isso seria o ato de ferir a rocha. Coisa alguma poderia prevalecer contra uma igreja construída sobre tão sólido fundamento, você não acha? Por ele mesmo representado, amigo, amiga. Dessa rocha, as águas vivificadoras haveriam de fluir para saciar a sede das nações. É isso mesmo. Quão débil e fraca era a igreja quando Cristo pronunciou essas palavras. Ela consistia em uns poucos discípulos cansados, duvidosos e preocupados em se autopromoverem, de umas poucas mulheres e da multidão instável que se dispersou quando a rocha foi ferida. Ainda assim, a igreja foi constituída e construída não sobre a frágil sabedoria e ingenuidade humanas, mas sobre a rocha dos séculos. O tempo demonstraria que coisa alguma seria capaz, querida ovelha, de destruir sua igreja e mesmo detê-la em sua missão de glorificar a Deus e conduzir homens e mulheres ao Salvador.
O significado bíblico de igreja é interessante notar, querido, nas Escrituras. Essa palavra é uma tradução do grego eklesia, que significa chamado para fora. Essa expressão era comumente usada em relação a qualquer assembleia que se reunisse através da prática de convidar as pessoas para o encontro. A Septuaginta, uma versão grega do Antigo Testamento hebraico, por exemplo, é bom lembrar isso, era muito popular nos dias de Jesus. E a Septuaginta utilizou o termo eclesia para traduzir o hebraico kahal, que significa reunião, assembleia ou congregação. Isso mesmo, reunião, assembleia ou congregação. E essa utilização foi ampliada no Novo Testamento também. Observe como este uso o termo igreja, ou seja, como crentes reunidos para adoração em um lugar específico, de acordo com 1 Coríntios 11, verso 18. Ou crentes que viviam em certa localidade, Coríntios 1, 16, 6. Ou um grupo de crentes reunidos num lar de um indivíduo, 1 Coríntios 16, 19. Né? Ou também um grupo de congregações situadas em determinada área geográfica, Atos 9, 31, ou todo o corpo de crentes em redor do mundo, conforme Mateus 16, 18. Também toda a criação fiel, tanto nos céus quanto na terra, Efésios 1, versos 20 a 21. A natureza dessa igreja, que a Bíblia retrata a igreja como uma instituição divina, chamando-a de a igreja de Deus, Atos 20 e 28. Jesus investiu a igreja com divina autoridade, Mateus 18, 17. Nós conseguimos compreender a natureza dessa igreja cristã quando observamos as suas raízes no Antigo Testamento e as várias metáforas que o Novo Testamento utiliza para falar a respeito da igreja. Por exemplo, o Antigo Testamento retrata a igreja como a congregação organizada do povo de Deus. Desde os primeiros tempos, a família temente a Deus, por meio da linhagem de Adão, Sete, Noé, Sem e Abraão, representou os guardiães da verdade divina. Essas famílias, nas quais o pai funcionava como sacerdote, podem ser consideradas como a igreja em miniatura. A Abraão, Deus concedeu as ricas promessas por meio das quais essa família de Deus se converteu gradualmente em nação. A missão de Israel seria simplesmente uma extensão daquela que a Abraão fora atribuída, ser uma bênção para todas as nações da terra. Gênesis 2, 12, versos 1 a 13. Demonstrando então Deus perante o mundo, a nação que Deus tirou do Egito foi chamada de congregação ou igreja no deserto. Seus membros foram considerados um reino de sacerdotes e nação santa, conforme Êxodo 19, 6, o povo santo de Deus, né? A sua igreja. Deus os estabeleceu na Palestina, o centro das principais civilizações do mundo. E nós encontramos ela em 3 grandes continentes, o asiático, o europeu e o africano. E essas, no centro da Palestina, ali os judeus deveriam ser servos de outras nações, estendendo-lhes o convite para que a eles se unissem como povo de Deus. Em resumo, Deus os chamara para fora a fim de que as demais nações pudessem ser chamadas para dentro. Isaías 56, 7. Era desejo dele, por meio de Israel, criar a mais ampla igreja da terra. Uma igreja onde os representantes de todas as nações do planeta viriam para adorar, aprender a respeito do Deus verdadeiro e retornar às suas nações e a seu próprio povo com a mensagem da salvação. A despeito do contínuo envolvimento de Deus com o seu povo, Israel se envolveu com a idolatria, isolacionismo, nacionalismo, orgulho e egoísmo. O povo de Deus fracassou no desempenho de sua missão. Com a vinda de Jesus, Israel foi colocado sobre uma linha divisória. O povo de Deus esperava um Messias que viria para libertar a nação, vocês conhecem a história, mas não um Messias que os libertasse de si mesmos. Na cruz, a bancarrota do Israel espiritual se tornou evidente. Ao crucificarem Jesus,
demonstraram externamente a decadência que graçava no íntimo. Quando clamaram, não temos rei senão César, João 19,15, recusaram-se a permitir que Deus governasse sobre eles. Ou seja, apostasia é vai sem ter ido, compreende? O povo se afasta de Deus sem sair do lugar. Apostasia, amigo, não é abandonar as coisas de Deus, mas customizar as coisas de Deus ou fazer as coisas de Deus do seu próprio jeito. Entendeu? Na cruz, duas missões opostas atingiram o clímax. A primeira dizia respeito a uma igreja equivocada, tão centralizada em si mesma que não conseguiu ver o próprio ser que a trouxera à existência. A segunda foi a missão de Cristo, tão centralizado no amor às pessoas que se ofereceu para morrer no lugar delas, a fim de poder lhes conceder existência eterna. Ó querido, ó querida, ao passo que a cruz significou o fim da missão de Israel, a ressurreição de Cristo inaugurou a igreja cristã e sua missão, a proclamação do evangelho de salvação através do sangue de Cristo Jesus. Quando os judeus perderam sua missão, tornaram-se como qualquer outra nação. É isso mesmo. E deixaram de ser a igreja de Deus. Em seu lugar, Deus estabeleceu uma nova nação, a igreja, a qual deveria levar avante sua missão em favor do planeta. A igreja do Novo Testamento, intimamente relacionada com a comunidade de fé do antigo Israel, foi edificada tanto com judeus convertidos, isso é importante, quanto com gentios que creram em Jesus Cristo, ou seja, judaísmo e paganismo juntos. Assim, o verdadeiro Israel é composto de todos aqueles que pela fé aceitam a Cristo. Paulo ilustra o novo relacionamento orgânico dessas diversas pessoas pela imagem de duas árvores, a oliveira natural e a oliveira silvestre, Israel e os gentios, respectivamente. Os judeus que não aceitaram a Cristo não mais seriam filhos de Deus e eram representados pelos ramos quebrados da boa oliveira, ao passo que os judeus que aceitam a Cristo, Jesus, permaneceram ligados a esta árvore. Paulo retrata os gentios que aceitaram a Cristo como ramos da oliveira silvestre, que foram enxertados na boa oliveira. Ele orienta estes novos cristãos gentios a que respeitem a herança espiritual dos instrumentos escolhidos por Deus. Se for santa a raiz, também os ramos os serão. Se, porém, alguns ramos dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz. Romanos 11, 16 a 18. A igreja do Novo Testamento difere significativamente do seu congênere do Antigo Testamento. A Igreja Apostólica se tornou uma organização independente, separada da nação israelita, querido ouvinte. Fronteiras nacionais foram removidas, concedendo à Igreja um caráter universal. Em lugar da Igreja Nacional, então ela tornou-se uma igreja missionária, cuja existência tinha em vista cumprir o propósito original da divindade e que foi reafirmado por divino mandato de seu fundador, Jesus Cristo. Ele disse, fazei discípulos de todas as nações, Mateus 28, 19. Essas descrições metafóricas da igreja testemunham para nós uma luz maravilhosa. Por exemplo, a igreja como um corpo. Essa metáfora do corpo salienta a unidade da igreja e o posicionamento funcional de cada membro em relação ao todo amigo. A cruz reconciliou todos os crentes em um só corpo com Deus, diz Efésios 2, verso 16. A igreja também ela é comparada a um templo, um edifício de Deus, o templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo.
Jesus Cristo é o seu fundamento e a pedra angular, 1 Coríntios 3, 9 a 16. Esse templo não é uma estrutura morta, antes apresenta crescimento dinâmico. Assim, como Cristo é a pedra viva, no dizer do apóstolo Pedro, assim os crentes são pedras vivas que constituem a casa espiritual, 1 Pedro 2, 4 a 6. E a igreja como noiva, ela é representada na Bíblia como a esposa ou noiva e Cristo o Senhor noivo. E Deus se compromete solenemente dizendo: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Oséias 2,19. Outra vez ele assegura: eu sou o vosso esposo. Jeremias 3,14. Assim, a igreja também pode ser considerada como Jerusalém celestial. As Escrituras identificam a cidade de Jerusalém como Sião. Ali, Deus habita no meio de seu povo, Salmo 9:11. Sião, que provém, a salvação vem dele, desse monte. Essa cidade deveria ser a alegria de toda a terra, a cidade de Sião também. O Novo Testamento vê a igreja como a Jerusalém, lá de cima, não é? A contrapartida espiritual da Jerusalém, aqui de baixo. Os cidadãos dessa Jerusalém possuem sua pátria onde? Nos céus. Filipenses 3:20. A igreja também é comparada como uma família, né? A igreja nos céus e na terra é considerada como uma família, de acordo com Efésios 3:15. Duas metáforas são utilizadas para descrever de que forma as pessoas se juntam a esta família, né? Através da adoção e no novo nascimento, de acordo com João 3, versículo 8. Assim, a igreja é como um pilar em um alicerce da verdade. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15, é a depositária e cidadã, né, da cidade da verdade, no caso. Ela protege contra os ataques do inimigo. Amigo, a igreja é um exército militante, triunfante. A igreja é sobre a terra, semelhante a um exército engajado também em batalha. É chamada a guerrear contra as trevas espirituais, porque a nossa luta, diz a Bíblia, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste planeta tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Os cristãos devem tomar toda a armadura de Deus, a fim de que possam resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. E o que dizer da igreja visível e igreja invisível? Você já ouviu falar, meu querido ouvinte do Adventistas Rio ou do meu canal PR. Emanuel Gonçalves? Você já ouviu falar, querido ouvinte, querida ouvinte, que está me assistindo, que está me ouvindo nesse momento, da igreja visível e a igreja invisível de Deus? Muito bem. Esses termos, visível e invisível, têm sido utilizados para distinguir os dois aspectos da igreja sobre a terra. A igreja visível é a igreja de Deus organizada para o serviço. É ela que preenche a grande comissão de Cristo no sentido de levar o evangelho a todo mundo. Mateus 28, 18 a 20. E também prepara as pessoas para seu glorioso retorno. Igreja visível. E a igreja invisível? A igreja invisível, também conhecida como igreja global, universal, é composta dos filhos de Deus em todo o planeta. Inclui os crentes que estão dentro de igreja visível e muitos outros que, embora não pertencendo à igreja visível, têm seguido a luz que Cristo lhes concedeu. João 1, verso 9. Este último grupo inclui aqueles que jamais tiveram a oportunidade de aprender a respeito de Jesus Cristo, amigo, amiga, mas que têm respondido ao apelo do Espírito Santo e procedido por natureza de acordo com a sua lei. Por intermédio do Espírito Santo, Deus conduz seu povo da igreja invisível para uma união com a igreja visível. Diz ele: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. João 10,16. E somente na igreja visível é que eles poderão experimentar plenamente as verdades de Deus, amigo, amiga.
o seu amor e o seu companheirismo, já que ele concedeu à igreja visível os dons espirituais que edificam seus membros coletiva e individualmente. Entendeu? A igreja ela passou por uma organização e a ordem de Cristo para que o evangelho pudesse ser levado a todo o universo, ou melhor, planeta Terra, envolve também a nutrição espiritual daqueles que uma vez aceitaram o evangelho. Os novos membros devem estabelecer ter fé em Deus, no caso, ao entrar na igreja com seus talentos concedidos por Deus no desempenho de sua comissão. Então, uma vez que Deus não é de confusão, antes deseja que todas as coisas sejam feitas com ordem, com decência, de acordo com 1 Coríntios 14, 33 e 40, a igreja deve dispor de uma organização simples, porém eficaz. Lembre-se disso. Aí, o sacerdócio de todos os crentes, por exemplo, mediante esse ministério de Jesus Cristo no santuário celestial, e eu quero dar um spoiler aqui para você que está me assistindo no Adventistas Rio e no pr.emanuel Gonçalves, por exemplo, nós ainda vamos falar dessa doutrina do santuário, né, de uma das crenças lá na frente, né, já dando um parecer para vocês, né, que Jesus Cristo, ao sair deste planeta e para o Pai, ele foi para o lugar santíssimo, por exemplo, do santuário celestial. Então ele é nosso sumo sacerdote. A partir do momento que ele é nosso sumo sacerdote, sim, quando ele morreu na cruz por nós e disse está consumado, então nós agora pertenceríamos ao sacerdócio real de todos os crentes, né? E aquele sacerdócio do Antigo Testamento chegara então ao seu final. Agora a igreja se torna sacerdócio santo, 1 Pedro 2, verso 5, como diz o apóstolo, né? Em prosseguindo, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, ele disse nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2, verso 9. Essa nova ordem, o sacerdócio de todos os crentes, não autoriza cada indivíduo a pensar, crer e ensinar o que bem lhe parece, sem consideração para com o corpo de crentes. Significa que cada membro da igreja possui a responsabilidade, lembre-se bem disso, responsabilidade de ministrar a outros em nome de Deus e de se comunicar diretamente com a providência, sem a necessidade de qualquer intermediário humano. Obediência a Deus e ao Estado, isso é muito importante, e a Bíblia, ela como é a regra de fé e prática, e nós estudamos isso na primeira crença, na primeira doutrina, que foi justamente a crença da palavra de Deus, sobre a doutrina de Deus, diz que a palavra de Deus, não é a mão de Deus no estabelecimento, né, dos governos, e ele exorta, a palavra de Deus nos exorta claramente que nós devemos seguir as Escrituras, mas nós devemos seguir as Escrituras e obedecer aos governantes deste planeta, obedecer às autoridades civis. Aquele que tem nas mãos a autoridade civil, diz a Bíblia, é ministro de Deus para o teu bem, para castigar o que pratica o mal. Portanto, os membros da igreja devem pagar a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, diz Romanos no capítulo 13, 4 a 7. Em suas atitudes para com o Estado, os membros são orientados pelo princípio de Cristo. Dai, pois, a César, lembram desse texto, o que é de César, e a Deus o que é de Deus, Mateus 22, 21. Entretanto, se o Estado interferir nos mandamentos de Deus, o primeiro dever de obediência, amigo, amiga, deve ser exercido para com Deus. Os apóstolos disseram no Novo Testamento, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5, 29. A função principal da organização da igreja é que a igreja foi organizada, né, a fim de cumprir o plano de Deus de encher este planeta com o conhecimento da glória de Deus. Amém? Somente a igreja visível pode prover uma série de funções vitais para o cumprimento dessa finalidade, amigo, amiga. Ao longo de sua história, tem sido
a igreja uma agência na qual as pessoas se reúnem aos sábados para adorar o Criador. Cristo e os seus apóstolos seguiram essa prática de adoração e as Escrituras admoestam os crentes da atualidade a não abandonarem a congregação. Como é costume de alguns, diz a Bíblia, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, Hebreus 10, 25. A adoração congregacional traz ao adorador refrigério, encorajamento e alegria, amigo. Companheirismo, não é? Por intermédio da igreja, as mais profundas necessidades de companheirismo, de comunicação, de relacionamento, não é? São satisfeitas. Cooperação no evangelho, isso transcende todas as demais relações, pois provê relacionamento íntimo com Deus e também com os outros da mesma fé. Vivemos em uma situação de crise, né, mundial, isolamento social, pandemia, mas isso, aos poucos, as igrejas estão abrindo e a gente tem que entender que a igreja ela tem um ponto fundamental de serviço muito essencial para a humanidade, não é? A igreja diz, e a instrução, por exemplo, nas Escrituras, Cristo entregou a essa igreja as chaves do reino dos céus, Mateus 16, 19. E essas chaves são as palavras de Cristo. Todas as palavras da Bíblia, mais especificamente, inclui a chave da ciência de como entrar no reino do céu. As palavras de Jesus são espírito e vida a todos os que as recebem. São as palavras de Cristo, amigo, amiga, que trazem a vida eterna. Isso mesmo. Quando a igreja proclama as verdades bíblicas, essas chaves da salvação possuem o poder para ligar e desligar, para abrir e fechar o céu, uma vez que elas declaram os critérios pelos quais as pessoas são recebidas ou rejeitadas, salvas ou perdidas. Portanto, a proclamação do Evangelho por parte da igreja libera aroma de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. 2 Coríntios 2, 16. E eu quero dizer que a igreja ela é organizada para a missão de serviço, a fim de cumprir o papel em relação ao qual Israel fracassou, amigo, amiga. E conforme observamos na vida do Mestre, o maior serviço que a igreja provê ao planeta, a este mundo, é o pleno comprometimento com a ordem de levar o Evangelho a todas as nações, Mateus 24, 14, sob o poder de quem? Do batismo do Espírito Santo. E essa missão inclui a proclamação da mensagem de preparação para o retorno de Cristo, que é dirigida tanto à própria igreja, vale lembrar isso, como também quanto ao restante da humanidade. Estou indo para a parte final desta crença. A graça, glória e poder de Deus são revelados de modo particular quando pecadores são restaurados à comunhão da igreja. É isso mesmo. Deus almeja libertar os cativos do pecado, transferindo-os do reino das trevas para o reino da luz. A igreja de Deus aqui na terra, o teatro do universo, expõe o poder do sacrifício expiatório de Cristo exercido na vida de homens e mulheres. Nos nossos dias atuais, Cristo, por meio de sua igreja, convida a todos para que se tornem parte de sua família. Eis que estou à porta e bato. Ele diz em Apocalipse, se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Deus é muito bom, muito maravilhoso. Ele que instituiu, como eu disse e recito de cor agora para vocês, por exemplo, a sua igreja sobre a rocha. Lembram quando ele falou para Pedro? A palavra Pedro, na verdade, a palavra Pedro, Petros, quer dizer no grego fragmento de pedra. Então, Jesus ele usa duas palavras aqui no grego original. Ele usa a palavra Petros e quando se refere à pedra que deveria ser a base da igreja, ele não usa Petros, ele não usa fragmento de pedra, ele usa a palavra Petra em Mateus. A Petra é a rocha sobre a qual a igreja deveria ser o fundamento,
solidificada, estabelecida. Então, em outras palavras, Cristo estabeleceu a sua igreja, né? Desde os tempos do Velho Testamento, ou seja, a igreja do Velho Testamento foi o povo de Israel, a nação de Israel, a igreja verdadeira do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, eclésia sai de fora, né? Um chamado de Deus, porque é interessante a gente notar que igreja aqui está no coletivo, não está no individual. A própria palavra, etimologicamente falando, significa um povo que foi chamado para fora, para trazer os que estão de lá de fora para dentro, entendeu? Então Jesus estabeleceu a sua igreja sobre ele mesmo, sobre a Petra, sobre a rocha, sobre a pedra angular, a pedra de esquina. Esse Jesus é o nosso Deus maravilhoso. Então, no próximo episódio, falaremos um pouco na 13ª crença, ainda dentro da doutrina de número 4, da doutrina da igreja. Falaremos um pouco mais aprofundadamente sobre esta igreja que passou a ser um restante da semente e a sua missão. Você não perde por esperar. Mas eu termino dizendo que a igreja de Deus passou por momentos difíceis na vida, mas Cristo sempre foi o originador dessa igreja, tanto nos tempos de Adão e Eva, tanto nos tempos do velho Israel, com Moisés, peregrinando pelo deserto, tanto nos tempos dos discípulos. Passou por momentos difíceis, quase era erradicada da face da terra, mas Deus não permitiu, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Sabe por quê? Porque esta igreja não foi estabelecida sobre um ser humano falho. Esta igreja foi estabelecida sobre Deus, Jesus Cristo. Ele veio à terra para vencer, e ele venceu o mal, ele venceu o pecado. Por isso nós o chamamos de o campeão. É isso mesmo, ele é o campeão. E a igreja foi estabelecida sobre um vencedor. Quer ser um vitorioso? Quer pertencer a esta igreja vitoriosa? Por enquanto, triunfante, ou melhor, militante, mas ela será triunfante com a segunda vinda de Cristo. Você quer, juntamente comigo, se entregar a este Deus, a este Jesus, a rocha eterna, o campeão do amor? Enquanto você ouve essa linda canção, se entregue, porque você será, assim como eu, nós seremos mais que vencedores, porque Jesus é o campeão do amor. Ouça. Senhoras e senhores, quero toda a sua atenção. Lhes apresento um vencedor. Ele é esta esquina, a verdade e vida. De roupas brancas ele está. É alto como os céus e brilha mais que o sol. Sua graça é sem limites, sua vida eternal. É mais alto que o alto e maior que o sol. Sua glória nada pode arrebatar. É poderoso nas batalhas, nos libertará. É pra sempre indiscutível, invencível, campeão do amor. Grato sou pela vitória em ter vindo a esta terra. Ergueu seu braço vencedor por me impor ti, oh furiosa, a multidão crucificando a ele, e o mundo viu o campeão cair.
vitória é certa. Me humilho ante sua cruz, do campeão Jesus. É mais alto que o alto e maior que o sol. Sua glória nada pode arrebatar. É poderoso nas batalhas, nos libertará. É pra sempre indiscutível, invencível campeão do amor. Do Ó querido, ó minha querida ovelha, meu querido irmão, minha querida irmã, você se entregou a Jesus? Você pertence a esta igreja visível ou a esta igreja invisível? O importante é que você pertença ao campeão do amor. E ele é a rocha eterna sobre a qual Deus estabeleceu a sua igreja aqui na terra. Você quer entregar seu coração a esta pessoa maravilhosa, este campeão Jesus? Comigo, se puder, feche seus olhos e ore. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor esteve ao longo da história, no decurso desde o Antigo Testamento até os últimos dias, o Senhor esteve no controle da tua maravilhosa igreja. Obrigado porque nós pertencemos a esta igreja. Abençoe cada internauta e que cada um possa estudar e possa se entregar ao campeão do amor, ao Senhor Jesus, porque foi sobre ele que o Senhor edificou a tua sagrada igreja. Dá-nos a tua bênção, dá-nos o teu perdão, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Ó querido, o Nisto Cremos, querida, fica por aqui. Mas nós vamos para o próximo episódio, o 13º, na próxima semana, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe você, mas não se esqueça, fique com a bênção apostólica. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Até mais, Deus te abençoe.